Eu sou o Diogo Cabral, sejam bem-vindos aos Inovadores, o programa onde damos a conhecer startups portuguesas que estão a transformar ideias em negócios de sucesso. Hoje tenho o prazer de receber João Santos, CEO e cofundador da Mérito, uma startup portuguesa que pretende aproximar profissionais e empresas, promovendo um modelo de trabalho flexível. A plataforma permite aos trabalhadores escolher quando e com quem pretendem trabalhar, ao mesmo tempo que oferece às empresas um processo rápido e eficiente para encontrar profissionais qualificados. João, bem-vindo aqui aos Inovadores. Obrigado. Qual foi o que é que te levou a criar a Mérito e qual foi o problema que tu detectaste no mercado? Olá, Diogo, antes de mais, muito obrigado pelo convite. A Mérito nasce aqui de um desalinhamento entre aquilo que são as necessidades de staff que uma indústria, neste caso da hotelaria e restauração, apresentam e as características dos mais novos profissionais que não se revêem realmente na abordagem normal, tradicional do mercado. Basicamente, a ideia nasce pela minha experiência em gestão de recursos humanos. Dirigi algumas áreas de recursos humanos em hotelaria, em restauração e basicamente este agudizar do problema acabou por me levar a pensar como é que poderíamos fazer as coisas diferente e como é que podíamos atrair as mais novas gerações para um setor que precisa muito delas, ou seja, desde 2019 que 25% da mão de obra ativa do setor abandonou o setor. Quando diz setor, estamos a falar da hotelaria e da restauração. Que é a área onde vocês inicialmente se focaram. Exatamente. Nós então, a Mérito é exatamente o quê? Para quem não sabe. A Mérito é uma plataforma que liga profissionais independentes a empresas de hotelaria e restauração que necessitem de staff. Ou seja, tudo se passa de uma forma muito simples, onde as empresas publicam os seus convites, que nada mais é do que as suas necessidades de staff, que depois são aceitos, como descreveste bem, por profissionais qualificados, quando, onde e com quem querem trabalhar. Basicamente, a empresa, ao publicar, dá esta liberdade de escolha aos profissionais e a plataforma em si é completamente gratuita para os profissionais. A empresa tem um valor hora onde se inclui o valor pago ao profissional e o custo da plataforma. Portanto, basicamente, este é o modelo de negócio. Portanto, quem paga para vocês, ao fim e ao cabo, a vossa receita vem do empregador e não do funcionário. Exatamente, ou seja, vem aqui das empresas. Okay. E como é que funciona? Portanto, a empresa coloca o pedido de um determinado serviço. Exatamente. E procura ativamente os trabalhadores, ou são os trabalhadores que veem esse pedido de alguém de um tipo de trabalho e oferecem-se e depois a empresa escolhe? Como é que isso funciona? Muito bem, nós quisemos desburocratizar ao máximo e a empresa nem sequer tem que andar a lamber CVs ou perfis e tudo mais. Nós já propomos, o algoritmo faz um matching entre as características do serviço e as competências que o profissional apresenta no seu perfil. Portanto, quando existe um preenchimento de uma posição, de um compromisso profissional, já existe aqui uma proposta à empresa. Ela, obviamente, tem toda a liberdade para vetar, para substituir, mediante as expectativas estarem atingidas ou não. Portanto, é já aqui um trabalho feito automaticamente através do machine learning e de tudo aquilo que é a aprendizagem que a plataforma faz das necessidades da empresa em si. Vocês focam só na área de restauração ou tem mais áreas neste momento? Portanto, nós começámos e realmente tem muito a ver com os sócios fundadores, eu e o Francisco Nogueira de Sousa, com o qual tive a ideia, viemos do setor, ou seja, o time to market acabava por ser muito mais veloz e começámos por aqui. Mas, obviamente que pretendemos ir mais além e neste momento abrangemos hotéis, restaurantes, empresas de eventos, spas e basicamente é a operação que temos atualmente. Portanto, foi quase um crescimento natural, portanto entram no mercado da restauração e vão começando a crescer para as áreas adjacentes. Em termos de clientes nacionais, estrangeiros, vocês estão maioritariamente onde? Sim, neste momento começámos então em abril de 2021 em Lisboa, ou seja, a nossa operação core e continua a ser a mais estabelecida na Grande Lisboa. Depois fomos até ao Porto e hoje Coimbra, Aveiro, Braga, Faro, temos já aqui um espectro a nível nacional, norte a sul.
ainda não ilhas, mas brevemente queremos também. E basicamente o tipo de clientes vão desde as cadeias multinacionais, ou seja, hotéis de 5 estrelas, até aquele restaurante mais low budget. Portanto, somos muito transversais. Conseguimos, de alguma forma, ter uma solução que corresponda àqueles estándares mais exigentes, até àquela necessidade mais prática de uma unidade mais pequena. Então, quantos utilizadores ativos e empresas, quer dizer, portanto, colaboradores que pretendam arranjar um trabalho e empresas que procurem pessoas, mais ou menos em média, tens uma noção de quantas pessoas tens? Neste momento temos cerca de 55 mil registros na plataforma e cerca de 1.200 clientes empresariais. Ou seja, basicamente é aqui o nosso universo a nível nacional ainda. Vocês começaram em 2019, correto? Exatamente. O desenvolvimento de conceito começou em 2019. Foi pré-pandemia. Pré-pandemia. A pandemia foi o melhor que vos aconteceu. Vamos ao contrário. Foi exatamente um batismo de fogo e estamos hoje aqui a falar é porque realmente penámos, mas cá chegámos. Portanto, acabou por ser o desenvolvimento de conceito, o estudo aqui, os primeiros pilotos, as primeiras tentativas, a pré-pandemia. E depois levantámos capital e de repente coincidiu tudo para o epicentro epidémico, pandémico, né? Basicamente tivemos um setor que estava a pensar em tudo menos em inovação quando pretendíamos contactá-lo, quando pretendíamos então abordá-lo. Portanto, foi realmente algo muito contraintuitivo. Imagina, pandemia, depois vocês receberam dinheiro de investimento de? Nós levantámos então dinheiro a nível pré-seed com a Portugal Ventures, 1 milhão de euros para fazer... Logo em 2019? Não, foi em 2021. Ou seja, nós começámos os primeiros tempos, obviamente aqui os primeiros orçamentos foi capital próprio, os sócios tiveram que investir. Bootstrapping. Exato, bootstrapping. Na área do empreendedorismo. Exatamente. Fizemos então o bootstrapping até 2021 e depois realmente precisávamos de um músculo diferente, de uma velocidade diferente, e em 2021 então tivemos o privilégio de ter a confiança da Portugal Ventures, que muito também tem apoiado. Aliás, e foi um dos fatores determinantes para que uma startup sobreviva a algo tão complexo como uma pandemia. Pois é, isso que eu ia mesmo perguntar, porque na realidade esse investimento foi para já de uma grande coragem da parte da Portugal Ventures. Estamos a meio de uma pandemia em 2021, não é? E investir em uma empresa que trabalha em hotelaria quando tens a hotelaria fechada, é verdade, foi uma grande coragem. Isso para vocês foi, julgo eu, essencial. Foi essencial e foi também um voto de confiança que nos consolidou de alguma forma o que nós tínhamos como objetivo. Ou seja, se temos agora a responsabilidade de também ter capital de terceiros, ou seja, um quinto sócio. Nós somos 4 fundadores, mais o sócio de Venture Capital. Então o nosso compromisso não é que já fosse pequeno, mas redobrou-se, porque o peso da responsabilidade ficou exponenciado. Portanto, foi determinante para a nossa motivação também, porque os embates foram duros. Então, por falar em embates duros, que desafios são esses que tu encontraste ao longo deste tempo? Desafios que tu tens a destacar? Um dos desafios que encontramos, e nada de crítica relativamente à situação em si, mas foi realmente um desfazamento grande entre o que é a tecnologia e o setor da hotelaria e restauração. Ou seja, para além de virmos com um conceito disruptivo e inovador, também viemos de alguma forma batalhar aqui no campo da adoção tecnológica de processos que já não têm razão para ser manuais. Portanto, esse foi um dos desafios, não digo mais surpreendentes, mas que talvez tenhamos subestimado. Porque como conhecíamos muito bem o setor, talvez tenhamos confiado, ok? A ideia, se resultar, ela, de alguma forma, implementar-se-á intuitivamente. Mas não é assim, porque os hábitos que estão gerados, que são realmente antigos, levam o seu tempo a mudar. A mudança é dura. A mudança é dura. E principalmente quando realmente não há um grande à vontade com a tecnologia, se eu estiver com o desafio à frente de mudar o hábito e de ter em simultâneo confiar em tecnologia, isso aumenta o grau de dificuldade. Portanto, eu destacaria esse como um dos principais desafios que acabámos por encontrar no nosso caminho. Olha, João, muito obrigado por teres vindo aos Inovadores.
Eu e o João vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Então, João, agora só em formato de podcast, vamos começar pelo início de tudo. Portanto, como é que começa, qual foi a ideia que vos fez criar a Mérito e como é que essa ideia foi evoluindo ao longo do tempo? Muito bem. Quando decidimos enfrentar aqui este problema da escassez de staff, começámos a desconstruir um pouco o problema, a problemática deste desfazamento entre as novas gerações e a oferta que havia existente, o conceito tradicional da relação de trabalho. E vimos logo, nas primeiras análises que fizemos, que a objetividade da progressão, por exemplo, estava completamente inexistente. Ou seja, o mérito de quem se esforça, de quem realmente se empenha, quem se sacrifica, não era depois compensado de forma objetiva pela sua evolução, pelo que recebe. Portanto, decidimos que havia de haver uma mudança que trouxesse para a equação o mérito de cada um. E daí o naming também do projeto. Portanto, quando começámos a ver como é que a tecnologia podia ajudar a resolver o problema, peça por peça foi aqui surgindo o desenho do marketplace, ou seja, nós facilitarmos oportunidades, tecnologia apenas, nada de fator humano, porque os protagonistas era realmente a empresa e o profissional. E depois o percurso que cada um tinha que fazer, até porque, ainda não mencionei, mas após os serviços, as pessoas, os profissionais são avaliados e com isso podem atingir níveis superiores com subsequente valor-hora, ou seja, valores, horas superiores mediante a experiência que demonstram. E basicamente todo este marketplace acabou por surgir de forma intuitiva relativamente àquilo que é aquele trabalho mais tradicional, onde eu estou dependente de um contexto profissional, mas que acaba por ser muito estanque. Eu não tenho realmente o dinamismo para de repente ir procurar ou fazer uma pausa na minha carreira ou reverter as coisas e experimentar de outra forma. Então quisemos trazer essa agilidade para que a geração, nomeadamente os Zs, que querem muito equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, querem muito estar livres para experimentar, para configurar basicamente a sua carreira na primeira pessoa. E foi assim que as ideias foram surgindo, ficando cada vez mais sólidas, até chegarmos aqui a um desenho que nos desafiou. Epá, isto está demasiado sério agora para ser e ficar apenas como uma ideia. Ok, então tu falaste que os profissionais são avaliados. Exatamente. Pelas empresas que os contrataram. As empresas também são avaliadas? Exatamente. As empresas então, ao reverso, o próprio profissional independente também avalia as empresas. Sem dúvida. E os profissionais independentes que estejam a trabalhar em conjunto avaliam-se uns aos outros? Ainda não temos, mas é uma excelente ideia, aqui a avaliação 360, mas sobretudo temos aqui esta relação bipartida, ou seja, a empresa por um lado faz o seu employer branding, ou seja, quanto melhor receber, quanto melhor gerir os profissionais que adjudica, melhor classificação terá no seu perfil e, por conseguinte, melhor aceitabilidade terá dos convites que lança. Por outro lado, se eu me esforço, se eu realmente supero aquilo que me é pedido, tenho então acesso a níveis superiores, com valor hora superior e objetivo. Portanto, esse valor hora é calculado então com base no percurso que a pessoa teve. Na experiência que demonstrou. Ok. Se pessoas que queiram fazer apenas trabalhos esporádicos, ou seja, já trabalho ou sou estudante e quero só fazer aqui alguns trabalhos tipo ao fim de semana ou à noite, uma coisa do género, também esta aplicação também serve para este tipo de pessoas. Sem dúvida. Ou seja, a magia da plataforma, eu costumo designar a Mérito como uma ferramenta de trabalho aberto, porque temos profissionais com todos os tipos de objetivo. Um deles é esse que bem descreves, ou seja, eu tenho realmente o meu trabalho das 9 às 6, pretendo poupar, pretendo arranjar aqui uns trocos para determinado objetivo e a Mérito, obviamente, que me serve de feição. Mas eu também pretendo agora encontrar
uma conjuntura de carreira diferente. A Mérito também, numa semana a fazer serviços com a Mérito, tem mais resultados do que 6 meses a enviar currículos. Portanto, acaba também para servir esse propósito da procura ativa de emprego. E depois temos os nativos, Z, que de alguma forma, exatamente, que já não se vêem a trabalhar sem ser num contexto de liberdade como este. Portanto, fazem surf de manhã, trabalham à tarde, depois reconfiguram para tudo diferente, e então tem uma flexibilidade que encaixa que nem uma luva aqui no estilo de vida. Sim, amanhã, que querem ter. Se não houver ondas amanhã, então amanhã já vou querer Exatamente. Certo. Então, para perceber um bocadinho melhor como é que funciona o detalhe da aplicação, vamos fingir de conta que eu sou um profissional independente e preciso de trabalhar numa determinada área. Uma vez que falámos há pouco na restauração, vamos fingir que era na restauração. Eu vou à aplicação, registro-me, não tenho experiência nenhuma, zero de experiência, e digo, olha, eu quero começar a trabalhar, e indico nas áreas em que quero trabalhar, ou como é que funciona esse detalhe? Não, está uma excelente descrição. Ou seja, mesmo quem não tem experiência tem lugar na aplicação, porque nós temos uma fase de entrada onde as empresas têm realmente essa referência, ok? Para serviços eventualmente mais simples. Portanto, eu sou um profissional, chego, registro-me, completo o meu perfil, tenho alguma dúvida, contacto o Customer Care 7 dias, que está disponível 7 dias por semana, da Mérito, e depois começo a receber convites de várias empresas nas funções que eu ativei. Posso ativar várias funções, digamos, empregado de mesa, recepcionista, copeiro, no nível de entrada. Portanto, tenho um valor hora, que é o patamar de entrada, e depois, havendo uma evolução, alcançarei outro tipo de patamares. Portanto, é tão simples quanto isto. Depois, seguro obrigatório para trabalhadores independentes, está automático e integrado na aplicação, portanto não há mais burocracia nenhuma, nem de faturações, nem de contabilidades. Tudo o que é realmente a experiência de trabalho é realmente facilitada e integrada através da aplicação. Mas o trabalhador independente tem que ter, agora entramos na burocracia portuguesa, exatamente, tem que estar registado nas finanças como trabalhador independente, certo? Até isso a Mérito facilita, porque se não tiver a atividade aberta, nós temos uma integração com o portal da Autoridade Tributária, e no registro ele abre automaticamente a atividade de acordo com as permissões todas. Portanto, até essa parte nós achámos que seria muito maçador um jovem de 18 anos agora ter que ir para a fila das finanças, e portanto desenvolvemos até isso, que é inédito, ou seja, em exclusividade aqui connosco, tal como uma parceria que temos também com a Tranquilidade, que desenvolveu um conceito de seguro pop-up para trabalhadores independentes que não existia no mercado, okay? E que lançou exclusivo com a Mérito. Nós, para que o trajeto profissional, a duração do serviço e o regresso a casa estejam cobertos, não precisam de fazer nada a não ser o próprio registro na aplicação. Porquê? Porque realmente, com esta integração, nós, a cada serviço, gera-se uma apólice. Isso é uma comissão extra que cobram pelo serviço, ou isso já vai incluído na vossa comissão? Já está tudo incluído e fica gratuito para o profissional. Ou seja, se eu, enquanto trabalho independente, trabalhando no marketplace, tenho que onerar esse encargo, aqui para os profissionais da Mérito está tudo gratuito e está integrado em todos os FIIs e tudo aquilo que é cobrado depois no valor hora pela Mérito. Portanto, vocês cobram uma comissão pelo serviço, deduz que seja uma comissão um valor hora. Mas quem paga todo esse serviço é a empresa que contratou. Do lado do profissional apenas recebe aquele valor hora que foi acordado quando ele se candidatou. Perfeitamente. O processo de desenvolvimento da aplicação, portanto, vocês têm a ideia, começam a desenvolver a aplicação. Quais foram aqueles momentos difíceis em que vão para o lado A, vão para o lado B, ou encontraram grandes obstáculos? Alguns momentos queiras partilhar connosco? Momentos desses não faltam, aliás, continuam a aparecer que nem cogumelos todos os dias. Isso acho que é um pouco a panagem do trajeto do empreendedor. Não é fácil citar assim algum, porque eles competem entre si. Eu vou tentar aqui eleger um que foi icónico e teve muito a ver com o seguro. Porque, como eu disse, quando a ideia começou a surgir e começou a ficar estruturada, basicamente chegámos aqui à constatação que havia a obrigatoriedade legal de haver um seguro para trabalhadores independentes, mas
como já partilhei, os nossos profissionais ganham à hora, ok? E as apólices que existiam eram apólices anuais. Portanto, nós não íamos, obviamente, tomar a iniciativa de obrigar alguém a pagar uma anuidade depois sem ter a certeza que haveriam convites ou não para executar os trabalhos, ou seja, ou mesmo que haja os convites, as pessoas não são obrigadas. A liberdade é o paradigma da mérito. Portanto, como é que resolvíamos? E na altura éramos 2, 3 gatos pingados numa salinha e pensámos: pá, espera aí, não existe nada no mercado, isto é realmente um game stopper e vamos fazer pelo plano A, vamos obrigar os profissionais a ter esta responsabilidade. Ao plano B, inventamos aqui alguma coisa assim maluca que nos permita resolver automaticamente e de forma integrada o problema. E pronto, somos um pouco culpados na maluquice, não é? E decidimos o plano B. E tivemos aqui coragem / ignorância / sabe-se lá o quê, a loucura de ir ter com um dos players mais reputados do setor das seguradoras. Nós, não é? Uma startup, uma proto-startup, não é? Porque tínhamos apenas a ideia, apresentá-la. Mas na altura já tinham recebido investimento da Portugal Ventures? Ainda não? Ainda não. Portanto, isto ainda foi pré-investimento? Foi pré-investimento, ou seja, nós tínhamos realmente o desafio de resolver, sem isto resolvido, nada feito, porque depois pensámos, espera aí, então, mas se o profissional de repente registar-se, tiver apostos, mas não adquirir o seguro, o nosso cliente não tem a garantia que isto está resolvido. Claro. Portanto, ninguém vai querer trabalhar com a Mérito sem esta garantia. É um pequeno detalhe que deita uma aplicação toda. Exatamente, e uma ideia muito gira, não é? Mas de repente, com aquilo que é normal, a segurança dos profissionais e tudo mais, há isto para desconstruir e tentar resolver. Portanto, lá fomos nós, ao board da Tranquilidade, e ainda me lembro, o meu sócio Francisco Nogueira de Sousa, com o seu melhor pitch da Mérito, lá conseguiu ter tempo de antena com os decisores, e lá eles, numa análise bastante corajosa, decidiram então acreditar que isto seria o futuro. E depois era muito curioso, eu conto sempre esta história. Nas primeiras fases do desenvolvimento, lá ia eu, mais uma trainee que tínhamos connosco, mais o nosso sócio da tecnologia, o Ronaldo Marques, e depois chegávamos lá ao 7º andar da Torre da Avenida Liberdade e tínhamos um batalhão de developers a olhar para nós e todos apostados em vamos lá, vamos para a frente. E aquilo na altura mexia connosco, ou seja, a crença que do outro lado também houve. E isso acabou por ser, uma vez mais, essa confiança muito revigorante. E se eles acreditam na nossa ideia, quem somos nós para não nos empenhar ao máximo? Portanto, foi realmente um dilema muito grande. Portanto, obrigaram uma empresa incumbente a criar um produto novo. É verdade. Em alternativa, vocês podiam também quase que ter aberto uma seguradora só para esta parte, mas esse investimento é difícil. Sem muito dúvida. Bem. Grande história de sucesso. Então, e como é que vês o futuro do trabalho? Como é que vês o trabalho no futuro? E qual é o papel que tu vês a Mérito aqui neste futuro? Muito bem, essa é uma pergunta muito interessante. Não sei se temos mais um podcast só sobre ela. Mas vou tentar resumir. Como é tendência em algumas dimensões da nossa sociedade, há aí um conceito que é a descentralização, que tem realmente a sua expressão, se calhar, mais paradigmática no setor financeiro, a blockchain, os criptoativos, que de alguma forma reconfiguraram os centros de poder, tiraram dos bancos reguladores essa preponderância e democratizaram, não é? Portanto, eu vejo aqui o trabalho também, e já está a sofrer uma evolução relativamente à descentralização. Ou seja, vejo que os profissionais vão ser cada vez mais vistos como parceiros e menos como recursos de propriedade de terceiros, não é? E essa descentralização nada mais é do que reforçar o papel do próprio na construção da sua carreira e em ter opções e liberdade
para construir esse trajeto profissional. Portanto, a Mérito, de alguma forma, está muito alinhada nesta descentralização, porque colocamos o profissional no palco, no protagonismo que deve ter relativamente à sua carreira. Vocês começaram na área da restauração, entretanto alargaram para áreas, as chamadas áreas adjacentes, como tu há pouco falaste. Prevêem avançar para outras áreas? Por exemplo, estamos numa empresa de televisão e rádio, prevêem, por exemplo, entrar para a área de mídia ou para outras áreas adjacentes? Sem dúvida. Ou seja, o objetivo da Mérito nunca foi ficar pela hotelaria e restauração, como disse há pouco, foi apenas casuisticamente o nosso setor onde estávamos mais à vontade, mas a intersetorialização é um dos objetivos e neste momento estamos já a dar os primeiros passos a entrar aqui na grande distribuição, no retalho. Que cuidados é que têm que ter para entrarem nessas áreas que, na realidade, a área onde vocês entraram inicialmente era do vosso conhecimento, vocês conheciam o mercado, portanto para vocês era fácil de perceber o mercado. Que cuidados é que vocês têm que ter agora para entrar em novos mercados? É uma pergunta muito pertinente porque nesta trajetória tenho-me deparado com excelentes projetos que pecam muito por aí. Ou seja, o plano de implementação muitas vezes tem que incluir interlocutores que conheçam profundamente os setores que nós queremos transformar, aos quais queremos acrescentar valor. Portanto, um dos cuidados é munirmos-nos de especialistas, de consultores que conheçam profundamente quais são os parceiros relevantes, quais são os passos à abordagem mais adequada a cada setor. Porque nós realmente vinhamos com essa bagagem da hotelaria e restauração, mas precisamos que cada setor nos diga qual é a forma, a sequência, aquilo que é mais apropriado para que depois uma boa ideia não morra na praia. Sim, porque depois está tudo nos detalhes, como há pouco falaste. Sem dúvida. O seguro quase que ia datando uma ideia abaixo, não é? E depois cada área estratégica tem as suas especificidades, não é? É sem dúvida uma realidade. Olha, muito bem, olha, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Obrigado, eu. Foi um prazer ter-te aqui, espero que corra tudo bem e muito sucesso para vocês no futuro. Para quem esteve também aqui a ouvir-nos deste lado, muito obrigado a todos. Não se esqueçam, estamos na RTP Play nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.